Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Efésios. Nós hoje estaremos na 14ª aula e a semana passada voltamos de férias. Quem já viu o vídeo da semana passada, eu fiz um resumo, né, do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro de Efésios, que nós já havíamos estudado. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 do livro de Efésios. Eu vou fazer uma recapitulação da aula 13, né, que foi a última aula que eu ministrei antes de sair de férias, onde nós introduzimos o capítulo 4 de Efésios, para que eu possa dar continuidade hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, que ele graciosamente ministra e dá para nossas vidas, e vamos falar sobre a nossa maturidade, nosso amadurecimento em Cristo, ok, pessoal? Então, a aula de hoje é um pouco extensa, vamos ver se a gente vai conseguir aí terminar em tempo hábil. Gostaria de já começar orando com vocês, para que a gente possa dar início a essa aula aí, convidar o Espírito Santo de Deus para estar conosco. Amém? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor está nos proporcionando. Muito obrigado por mais essa chance, ó Pai, de poder expor, de poder, ó Pai amado, ministrar a Tua palavra para a minha vida e para a vida daqueles que estão vendo, Senhor, essa aula, esse vídeo, Pai. O Senhor continue, Pai, nos abençoando em nome de Jesus Cristo, Senhor, todos os dias da nossa vida, ministrando sobre nós a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, teu amor, teu perdão, nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor, o mal que assola esse mundo, nos livrando das setas e dardos inflamados do inimigo contra nossas vidas, as doenças e enfermidades que estão assolando esse mundo, ó Deus, as tempestades, Senhor, as chuvas torrenciais, ó Deus, os tremores de terra, enfim, Pai, todos os desastres que estão começando a acontecer, Senhor. Eu possa nos livrar, ó Deus. Eu possa nos guardar, guardar a nossa família. Eu possa nos sustentar a cada dia, Senhor. E que nós possamos, nesse dia de hoje, entender um pouco mais da Tua palavra. Fica conosco, ó Pai, nos ensina mesmo, Senhor. Abre nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que possamos compreender, entender e guardar e praticar, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus, amém, Pai. Então é isso aí, pessoal. Gravadas aqui no canal, né, Gospel Tech 316. É só você ir lá na playlist e você vai encontrar na playlist todos os cursos que eu estou ministrando ou que eu já ministrei. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos dar uma recapitulada na lição passada, que é a número 13, onde nós estudamos aí dos versículos 1 até o versículo 10, né, do capítulo 4 de Efésios. E aí eu vou dar uma lida com vocês para a gente poder ver o que a gente estudou na palavra do Senhor. Então, capítulo, no versículo 1, né, a gente vai falar sobre a unidade no corpo de Cristo. E diz assim: Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só espírito,
assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de tudo, qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, uma graça, um dom, por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Então, nós vimos aí na aula passada esses 10 primeiros versículos do capítulo 4, onde fala principalmente sobre a unidade do corpo, né? O corpo somos nós que formamos a igreja, então nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, ok, pessoal? E demos uma introdução na parte dos dons. Então, nos 3 primeiros capítulos que nós já estudamos, Paulo desenvolveu para os seus leitores, para nós, o desenrolar do propósito eterno de Deus na história, né? Ou seja, ele nos contou sobre o propósito de Deus em estar salvando, além dos judeus, nós também que somos gentios. E agora ele se move da grande, fundamental e verdadeira doutrina para a realidade da nossa existência cotidiana. Ele relaciona o eterno desígnio de Deus com o nosso viver diário. Então, agora, Paulo vai nos ensinar, através do livro de Efésios, o que nós diariamente devemos fazer, ou seja, o que nós devemos fazer para obedecer a Deus. Ok, pessoal? Então, essa palavra é muito importante nesse capítulo 4, que é obedecer. Esse é o grande título do capítulo 4 de Efésios, a obediência. E por que a igreja existe, né? Então, a igreja não é uma organização independente que subsiste através da sua própria força, como meras organizações humanas. E sua principal tarefa não é ser uma prestadora de serviço, tá? Então, a igreja não é uma prestadora de serviços. Ela promove o bem-estar de pessoas, sim, isso é importante, mas esse não é o aspecto central da vocação de ser igreja. Em 1 Pedro 2,9 está escrito assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse é o objetivo principal da igreja. Essa é a vocação nossa: anunciar as grandezas de Deus, aquele que nos chamou das trevas para a luz. E fala também, nós vimos também sobre a unidade no espírito. Então, há um só corpo e um só espírito, assim como esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém, queridos? Então nós temos aí a divina trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é um só, não existe dois deuses, três deuses. Há um só Deus, né? E há um só corpo, uma só igreja, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros, ok? Essa é a unidade no Espírito. E a diversidade dos dons, né? Em Efésios 4:7 está escrito assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Ou seja, cada um de nós que aceitamos a Cristo, fazemos parte dessa família de Deus, foi sim nos dado a graça, o dom, pelo menos um dom nós temos, né? Conforme Deus quis nos dar. E Paulo, ele é bem enfático ao dizer que não há exceções
a esta distribuição de dons. Ou seja, todos aqueles cristãos receberam um dom, né? Então, se você é um cristão, um membro do corpo de Cristo, em virtude de ter recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então você tem sim um dom espiritual. Ao mínimo um dom você tem. Então, um dom espiritual, ele se cumpre quando você o exercita. E é algo que você faz com prazer, porque é uma graça de Deus dada a você. Não é uma coisa dura ou dolorosa se fazer, uma coisa penosa, mas é algo que você se deleita, você gosta de fazer, né? Você sente prazer em fazer aquilo. E você pode com certeza aprimorar esse dom. Então, consequentemente, é uma das coisas que farão a sua vida ter sentido. Então, se você, querido, está vivendo uma vida que não acha que tem sentido, né? Uma vida meio desanimadora, uma vida meio monótona, é porque talvez você ainda não descobriu o seu dom espiritual e você não está exercitando ele. A partir do momento que você descobrir qual é o seu dom e começar a exercitar, a aprimorar, você usar esse dom para aquilo que Deus te chamou para o reino dele, você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai viver uma vida de alegria, né? Apesar das dificuldades que nós podemos enfrentar no dia a dia, você vai ter prazer em exercitar esse dom que Deus te deu, porque você, ao final de tudo, você vai ver que você nasceu para isso, né? Para adorar a Deus e cumprir o chamado dele. Então é isso, querido. Nós demos a introdução, capítulo 4, aula número 13, e agora nós estamos realmente na aula 14, ok? Nós vamos dar continuidade à diversidade dos dons e depois vamos entrar na maturidade do cristão. Então, alguns cristãos têm medo de olhar para o seu dom espiritual por temer que possa encontrá-lo, né? Uma palavra aí de Ray Stedman. E estes não querem descobrir e exercitar seus dons por medo de que então o propósito de Deus para suas vidas venha a interferir em seus planos pessoais de segurança e conforto. Ou seja, a pessoa está vivendo uma vida tranquila, está vivendo uma boa vida, né? Aquele cristão, indo à igreja, aos seus cultos de domingo e tudo mais, está ali como espectador, né? E não quer descobrir qual é o seu dom e pôr em prática, porque talvez fazendo isso, o que acontece, ele vai ter que deixar a sua vida tão confortável que ele está vivendo, né? Aquela zona de segurança que ele está vivendo. Então, muitas pessoas não querem descobrir o seu dom por causa de ter medo de, na vida aqui, que está vivendo atualmente, perder algumas coisas, né? Deixar de fazer algumas coisas também. Então, alguns cristãos têm medo de olhar para o seu dom espiritual por temer que possa encontrá-lo. Bom, isso aqui eu repeti, né? Desculpa, pessoal. Vamos lá. Cada um de nós um dia estará diante do Senhor Jesus e ele então não irá perguntar quanto dinheiro juntamos ou quanto status e fama adquirimos aqui nesta vida temporal. Essa vida que nós vivemos aqui na Terra é uma vida temporal. A vida eterna ainda está por vir. Então, Jesus certamente irá nos perguntar: o que você fez com o dom que eu te dei? E o que você vai responder? Né? Então, essa vai ser a pergunta de Jesus para conosco. Eu te dei um dom, querido. O que você fez com esse dom? Você usou? Você exercitou? Você aprimorou esse dom? Ou você enterrou esse dom? Né? Então, Jesus vai querer saber o que nós somos nessa terra. Nós somos famosos? Nós juntamos dinheiro, fortuna? O que nós fizemos de boas ações, né? Para ajudar o nosso próximo? Mas ele quer saber o nosso dom. O que eu fiz com o meu dom? Então, Paulo deixa claro que o ministério da igreja não pertence a uma minoria, mas a todos os membros do corpo de Cristo. E essa intenção é de Deus. Ou seja, na igreja todos têm um dom, então todos têm o dever de fazer algo, né, no corpo de Cristo. Uma visão de igreja que vê os pastores como executantes
e os membros como simplesmente espectadores, é uma trágica distorção da visão de Deus que encontramos na Bíblia, porque Deus não quer isso de forma nenhuma, né, dentro de uma igreja. E somente os pastores façam e aconteçam, e o restante do pessoal só vão lá para ouvir, para ver e não façam nada. Então, lamentavelmente, muitas igrejas se parecem com um jogo de futebol, onde há 11 homens em campo com uma necessidade desesperada de repouso, porque estão cansados de tanto correr. Cercado por 5.000 pessoas assistindo com uma necessidade desesperada de exercício. Entenderam, pessoal? Então, ali os pastores são aqueles, né, os líderes, os pastores são aqueles 11 homens em campo, estão correndo para um lado para o outro, e o restante da igreja são ali o pessoal que está na arquibancada, né? O pessoal que está na cadeira numerada, né? O pessoal que está vendo o jogo acontecer e não faz nada. Mas esta não é a visão que Paulo tem da igreja, e muito menos de Deus, ok? A visão de Paulo, na visão de Deus, todos temos o dom e todos temos que exercitar, fazer alguma coisa. Em Efésios 4, versículo 11 e 12, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então aqui Paulo fala sobre alguns dons, tá, pessoal? Ele fala sobre apostolado, sobre ser profeta, evangelista, pastores e mestres, né? E com o fim, tudo isso com o fim de preparar as pessoas para a obra do ministério. Então aqui Paulo citou uma lista parcial dos dons, né? Mas há outros dons mencionados tanto em 1 Coríntios 12, como 1 Pedro 4, como Romanos 12, né? E nós temos que juntar todos eles para, se a gente quiser obter uma lista mais completa dos dons. Os dons que nos é disponível pelo Espírito Santo de Deus. Mas o ponto principal que nós temos que entender é Deus quem nos dá os dons do jeito que lhe apraz, ou seja, do jeito que ele quer. Então é Deus quem nos dá graciosamente esses dons para nós e ele distribui a cada um de nós da maneira que ele quer, ok? Mas em Coríntios 12, do 7 ao 11, só para nós vermos mais um pouco desses dons, está escrito assim: A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. E a outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. E a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito em línguas diferentes. E tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Então não somos nós que escolhemos o dom que nós queremos ter. É Deus que, através do Espírito Santo, concede a nós o dom que Ele quer nos dar. Ok, pessoal? Então aqui nós vimos, né, mais um pouco dos dons que o Espírito nos concede, né? Dom de sabedoria, o dom de mensagem especial, o dom da fé, o dom de cura, o dom de realizar milagres, o dom de profetizar,
discernimento, o dom de discernimento, né? O dom de falar em línguas e o dom de interpretar essas línguas. Então são vários outros dons. E em meio às muitas questões debatidas a respeito dos dons espirituais, no Novo Testamento, três certezas podem ser muito bem afirmadas, né? A primeira delas é que um dom espiritual é uma habilidade para expressar, celebrar, demonstrar e, portanto, comunicar Cristo de um modo que edifique e fortaleça a fé em outros cristãos e faça a igreja crescer, né? Então, um dos pontos aí dos dons em nossa vida é para que a gente possa edificar a vida do nosso próximo e fazer a igreja crescer, sempre expressando a Cristo como principal foco. Segundo, os dons podem ser classificados de modo geral em dois grupos: habilidades para falar e habilidades para prestar ajuda prática em amor. Então, por mais diferentes que sejam como formas de atividades humanas, todas elas são de igual dignidade quando usadas adequadamente. Então, não tem um dom que é melhor que aquele outro dom, né? Isso para que as pessoas que têm dons diferentes não fiquem se gabando de si mesmos, né? Ah, eu tenho o dom de interpretação. Ah, eu tenho o dom de profetizar. Não, queridos. Todos os dons, quando usados adequadamente, são dignos, tá? Todos eles são dignos. Todos eles têm importância no crescimento da igreja e na edificação do nosso próximo. Terceiro ponto. Não há cristão que não tenha algum dom. Olha só, nós já vimos lá em 1 Coríntios 12:7. Então, todos nós temos algum dom. É de cada crente a responsabilidade de descobrir, saber qual é o seu dom que Deus deu, desenvolver e usar plenamente quaisquer que sejam as capacidades para o serviço que Deus lhe deu. O corpo de Cristo, que é a igreja, cresce para a maturidade da fé e do amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, à medida que cada um de nós, que somos membros do corpo, cada um de nós temos uma função, um dom, cada um de nós que realizamos, exercitamos esse dom em nossas vidas que Deus nos deu, nós estamos fazendo que a igreja cresça e haja maturidade entre nós, ok? Então, nós exercemos assim uma forma peculiar de serviço, como é concedido pela graça de Deus. Então, pelo fato do dom de profecia ser muito discutido e também muitas vezes abusado, nós vamos ver três pontos de vista, porque em nenhum lugar no Novo Testamento há uma definição clara do que seja esse dom de profetizar, ok, pessoal? O dom de profetizar, quando nós falamos em profetizar, né, nós já pensamos, ó, Deus vai falar diretamente comigo algo que eu ainda não sei. Deus vai revelar para mim algo que vai acontecer amanhã na minha vida ou essa semana. Então eu quero saber o meu futuro antes que ele aconteça, né? Geralmente é assim que a gente pensa quando a gente fala em profecias. Mas, né, segundo Geoffrey B. Wilson, né, quando ele fez um comentário no livro de Romanos, ele escreveu assim: a instrução clara de Paulo aos que têm o dom da profecia indica sua subordinação à autoridade apostólica. Então, eles não devem ir além do seu papel, né? Os profetas não devem ir além do seu papel e nem deixar de cumprir a sua comissão. E este princípio permanece válido se profecia se refere aos dons miraculosos que floresciam na igreja primitiva, tanto quanto como prefere Calvino, se ele se refere simplesmente a dons comuns que permanecem sempre na igreja. Em qualquer caso,
nenhuma revelação ou exposição de profecia é válida quando se afasta do padrão infalível estabelecido pelo apostolado, né? Ou seja, pela palavra de Deus que foi ministrada pelos apóstolos. Então, toda afirmação humana, ou seja, toda profecia que vem de boca do homem humana, ela é sujeita e deve ser julgada pela autoridade suprema da Escritura. Então, a autoridade que existe suprema é a palavra de Deus, a Escritura, a Bíblia, né? Então, toda profecia, não o profeta, mas a profecia deve ser julgada primeiro pela Escritura, né? Toda profecia direcionada diretamente para nós, elas têm que estar dentro dos padrões de Deus, tem que estar dentro da Escritura e geralmente as profecias elas vêm para confirmar algo que já está em nosso coração, para testificar, ok? 1 Coríntios 14:37, né, como está ali em cima, está escrito: se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor, né? Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, aonde ele vai falar isso que nós lemos, que quando alguém é profeta e fala a profecia, tem que estar dentro das escrituras, do apostolado. OK, pessoal? Segundo ponto é que o grande expositor da Bíblia, Ray Stedman, que nós falamos muito aqui dele, fala o seguinte sobre esse assunto. Profecia, profetizar, é o dom de expor as escrituras, fazendo-a tornar-se viva. Vem da raiz da palavra grega, que significa fazer ou causar brilho, iluminar. Refere-se àquela habilidade de tomar o texto bíblico e fazê-lo brilhar, tornar o texto bíblico claro, e então todos percebem o que deve fazer e para onde devem ir, tá? Então isso fica bem claro, né? Qual é o principal ponto da profecia? É pegar aquilo que já está nas escrituras, na Bíblia, e deixar aquilo realçado, com brilho, iluminando realmente, né? Dando discernimento àquilo para que as pessoas entendam e possam fazer o que está ali escrito, obedecer a Deus. 2 Pedro 1,19 diz assim: além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Então, os profetas, antigamente, né, no Antigo Testamento, escreveram muitas coisas, proclamaram muitas coisas, inspirados pelo Espírito Santo, que são dignas de confiança, né? Então, aqui a palavra, Pedro escreve para ter muita atenção nisso tudo que eles escreveram, porque isso ilumina o nosso caminho, dá luz para que a gente não venha se perder, para que a gente não venha tropeçar, até que o dia clareie, ou seja, até que Jesus volte e a estrela da manhã, que é Jesus Cristo, possa estar conosco eternamente. Então, até lá, nós precisamos sim da palavra de Deus e precisamos sim das revelações dessa palavra, né? Dos ensinamentos sobre essa palavra, que nós possamos viver por eles. E João Calvino, século XVI, diz a mesma coisa sobre isso. E Ray Stedman diz: o dom de profecia é capacidade peculiar de expor as escrituras. Então, o principal ponto de quem tem o dom da profecia é expor as escrituras, iluminar, fazer brilhar as escrituras, ok, pessoal? Então, nós fizemos um parênteses em um dos vários dons que existe, que é o dom da profecia, para nós não, né, cairmos aí nas chamadas, a gente vai ler aqui, profetadas. Terceiro ponto, concluímos com as palavras da Bíblia de Estudo de Genebra. Profetizar é falar a palavra de Deus, mas a natureza da profecia
no Novo Testamento, em parte alguma é definida e é muito debatida, certo? Então, tomemos cuidado, pois temos hoje em dia muita profetada e pouca exposição e ensino das Escrituras, né? A profetada é aquilo que às vezes o profeta, muito entusiasmado, né, fala, em vez de falar algo que Deus realmente mandou ele falar, ele fala pela vontade dele a alguém, e isso não é verdade, não vai acontecer, né? Então é chamado de profetada, em vez de ser profecia, profetada. Ok, pessoal? Então, não, para nós, não é bom nós ficarmos buscando profetisas ou profetas, né? É melhor que a gente busque entender a palavra de Deus, porque se realmente Deus quer falar algo em específico para nós, uma palavra rema, né? Uma palavra rema é uma palavra direcionada a nós, palavra individual. Deus vai mandar o profeta até nós. A gente não precisa ficar aí buscando profetas aqui ou ali, tá? É melhor a gente buscar entender a palavra de Deus. Então, muitas vezes as pessoas vão atrás de profecias para ouvir coisas como: meu servo, eu estou com você. Né? Querem ouvir isso de alguém falando. Porém, isso aí não precisava de profeta algum dizer isto, porque Jesus já tinha dito isto em Mateus 28:20, registrou. Jesus disse assim, ó: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco todos os dias. Ele está comigo. Não preciso que nenhum homem ou nenhuma mulher venha falar isso para mim. Olha, Deus mandou falar que ele está com você. Jesus já deixou isso na Bíblia. Ok, pessoal? Então é mais ou menos por aí. Não, eu acredito, pessoal, não estou criticando de forma nenhuma o dom da profecia, porque é um dom de Deus, existe. Eu sei que existem muitos profetas de Deus que são usados tremendamente. Então, pelo amor de Deus, pessoal, eu não estou criticando de forma nenhuma quem é profeta ou as profecias. Só estou aqui tentando passar para vocês o que existe no meio da igreja e que é para nós tomarmos cuidado, muito cuidado, em ficar somente buscando profetas e profetisas e talvez deixar um pouco de lado a palavra de Deus, que é o mais importante para nós. Bom, agora vamos para o outro assunto dessa aula, que é sobre a maturidade, né? O amadurecimento em Cristo, que é algo muito importante também para nós. Em Efésios 4, versículos 13 e 14, diz assim: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Ok, pessoal? Então, o objetivo de todo cristão é usar, exercitar, aprimorar os dons que o Espírito Santo nos dá gratuitamente para que nós possamos fortalecer a igreja, fazer a igreja crescer em fé e em conhecimento, para que a gente possa alcançar essa medida da estatura de Cristo, né, sendo maduros, tendo maturidade. Porque se a gente tiver esse amadurecimento, a gente não vai ser como uma criança, que tudo aquilo que às vezes a pessoa fala, a gente acredita, né? E nem levado de um lado para o outro com novos ensinamentos. Ah, olha só uma nova moda aqui que está surgindo nas igrejas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, então, nós temos que ter amadurecimento e ser influenciados pela palavra de Deus e não pelas mentiras astutas que às vezes o inimigo levanta em determinados lugares. Então, por isso que é importante essa maturidade em Cristo. Segundo John Stott, o alvo da igreja é alcançar a perfeição no sentido de maturidade na unidade. E isso provém de conhecer a Cristo e confiar nele.
O propósito supremo de Deus para cada um de nós é que atinjamos a maturidade, isto é, nada menos que a medida da plenitude de Cristo. Deus deseja que cresçamos e nos tornemos responsáveis, completos e bem ajustados, absolutamente como Cristo. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. E essa análise exige uma boa dose de cautela, pois todos somos dotados de uma enorme capacidade de auto-engano. Frequentemente nos comparamos com as pessoas ao nosso redor e já nos asseguramos que há muito já passamos da fase da imaturidade, né? Ah, olha só, eu comparado ali ao meu vizinho, eu comparado aqui, ó, aos meus primos, aos meus tios, tal, eu já sou maduro. Olha a vida deles e olha a minha. Eu sou uma pessoa madura já, né? Mas não é isso. Nós devemos nos comparar com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Nós devemos nos comparar com Cristo, para então vermos o quão longe estamos do que verdadeiramente devemos ser. Então, será que eu comparando a minha vida, o meu dia a dia com Cristo, eu já estou muito parecido com Ele? Eu já estou maduro o suficiente como Cristo era? Não? Então temos que buscar aperfeiçoar cada dia mais. Ok, pessoal? Então, vamos ver agora o que Paulo adverte em 2 Coríntios 10:12. Fala o seguinte, Paulo: não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos e nem a nos comparar com eles, que se julgam tão importantes. Ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmo como medida, só mostram como são ignorantes, né? Então, aquilo que nós vimos no slide anterior, nós não devemos nos comparar com outras pessoas para saber se já estamos maduros o suficiente ou não, se já somos espertos na palavra ou não, sábios na palavra ou não. Nós temos que nos comparar com Cristo. Há de existir uma nítida progressão na vida cristã de toda pessoa verdadeiramente salva em Cristo Jesus. E esta maturidade é marcada pela inexistência, ou pelo menos uma considerável e constante diminuição de duas características, né? A inconstância e a falta de discernimento. Então, nós vamos ver um pouquinho de inconstância e falta de discernimento. Mas, na vida de um cristão verdadeiro, a cada dia que passa, essas duas coisas têm que diminuir. Ok, pessoal? Inconstância. Cristãos imaturos estremecem a cada nova mania religiosa. Tem mais interesse em ler os últimos lançamentos sobre espiritualidade do que a própria palavra de Deus, a Bíblia. Correm de um lado para o outro atrás de seminários e conferências que prometem desvendar as chaves do celeiro das bênçãos de Deus, enquanto aparecem esporadicamente nos cultos e estudos bíblicos das suas próprias igrejas locais, né? Então isso é uma inconstância, querer sempre algo novo correndo de um lado para o outro. Falta de discernimento. Então, da mesma forma, crentes imaturos parecem ignorar os perigos espirituais à sua volta e por vezes são alvos destas armadilhas, né? Caem nessas armadilhas e acabam pecando. E eles não confrontam com as escrituras tudo o que ouvem. Sua confiança não está em Deus e na sua palavra, que é a Bíblia, mas a confiança deles está em qualquer palavra que soe bem aos ouvidos, né? Vinda de pregadores e professores humanos. Então, dão mais atenção a certos pregadores, a certos professores, do que a palavra realmente de Deus. Isso, então, é uma falta de discernimento, falta de discernir.
Essas duas coisas, a inconstância e a falta de discernimento, devem a cada dia diminuir em nossa vida. Isso é um sinal que nós estamos amadurecendo, né? Chegando à maturidade como devemos chegar. Bom, em contraste com a estabilidade doutrinária, que é uma marca da imaturidade espiritual, né? Agora nós vamos falar ao contrário. Devemos fazer o quê? Segundo Efésios 4, 15 e 16, devemos, em vez disto, ter essa inconstância, em vez de não termos discernimento, nós falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. E ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, a igreja, que somos nós, que formamos um corpo, né, onde Cristo é a cabeça desse corpo, Cristo é aquele que comanda esse corpo. Cada um de nós temos uma função específica, né? É como se nós comparássemos ao nosso corpo mesmo. Então, cada um dos nossos membros tem uma função específica, né? Nossa mão, nossos dedos, nosso joelho, nossas pernas, nossos braços. Enfim, tudo tem uma função específica. E se todos eles funcionarem perfeitamente, nós iremos o quê? Crescer, ter um crescimento físico. Assim também saudável. Assim também é com a igreja. Se cada um de nós que estamos na igreja de Cristo fizermos o nosso papel, se cada um de nós descobrirmos qual é o nosso dom, exercitarmos o nosso dom, aprimorarmos esse dom, esse corpo vai crescer saudável, tá? Então, a fim de crescermos para a maturidade, devemos ser verdadeiros em amor, sempre mantendo, vivendo e praticando a verdade, tá, pessoal? Sempre conhecendo e praticando a verdade, sempre sendo obedientes. John Stott comenta que há na igreja aqueles que estão decididos a defender e sustentar a verdade revelada, a Bíblia, mas que às vezes revelam uma falta notável de amor, né? Ou seja, dão muita ênfase na palavra de Deus, no aprendizado, no conhecimento, na exposição, mas lhe falta amor para com o próximo. E outros cometem o erro oposto. Estão resolutos, né? Fazem qualquer coisa para sustentar e demonstrar o amor fraternal, amar o seu próximo de qualquer forma, mesmo que para isto sacrifiquem até mesmo as verdades centrais da Bíblia. Ou seja, agrada tanto aquela pessoa, passa a mão na cabeça daquela pessoa, né? Não, tudo bem, você está certo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, e isso vem até em desencontro com a verdade da Bíblia, né? Então não pode ser assim. Nós temos que amar as pessoas, temos sim que ajudar as pessoas, mas dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Então não podemos nem dar muita ênfase à palavra e esquecer o amor, e nem somente ter o amor e esquecer a palavra, né? Então essas duas tendências são antibíblicas e estão desequilibradas, né? Tanto somente a ênfase na palavra, como também somente o amor sem a palavra. Então, cristãos maduros sabem que não podem viver uma vida cristã saudável e produtiva se estiverem sozinhos. Por isso, procuram desenvolver profunda comunhão com outros irmãos. A maturidade reconhece a necessidade mútua uns dos outros. Então, queridos, para nós crescermos realmente, para nós crescermos em maturidade, para nós desenvolvermos nossos dons, exercitarmos eles, não adianta estarmos sozinhos. Nós temos que estar com outros. Nós temos que ter comunhão, tá? Sozinhos não dá. Por isso que a igreja é importante em nossas vidas. Ray Steadman ressalta que
Pode haver irmãos em sua igreja que você considere difíceis de amar, mas Deus sabe exatamente o tipo de exercício que você precisa para se tornar mais maduro em Cristo. Todos no corpo de Cristo são indivíduos únicos, com personalidades e dons diferentes, e que à sua própria maneira estão crescendo em direção à maturidade também. Portanto, não rejeite os instrumentos que Deus estabeleceu para trabalhar em sua vida. Ou seja, portanto, não rejeite aquele irmão que você acha difícil de conviver com ele, difícil de amá-lo, pois às vezes Deus pode estar usando aquele irmão como instrumento na sua vida para você ter esse amadurecimento. Ok, pessoal? Então, no final de tudo, você pode falar, mas a palavra de Deus nos diz para ter maturidade à estatura de Cristo. Cristo era Deus, né? Nós sabemos que Cristo veio como homem, mas Cristo também era Deus. Como que eu vou chegar a ser como a Cristo? Isso é muito difícil. Queridos, esse é um objetivo que Deus nos pôs. É um patamar onde nós devemos olhar para Ele e querer que a nossa vida chegue pelo menos próximo a esse patamar de Cristo, né? Então, não desanime de forma alguma. Observe que não alcançamos a maturidade em um único piscar de olhos, né? Em um único flash de santidade. Ah, agora eu sou santo, já alcancei a maturidade de Cristo, não estou no topo, né? Estou no topo. Não. O amadurecimento, a maturidade cristã vem através de um processo gradual de crescimento, ok, pessoal? Um processo gradual. A cada dia, a cada mês, subindo um degrau dessa escada que nos leva à maturidade de Cristo. É um processo gradual. E para nos ajudar, né, a crescermos, a subirmos essa escada, nós devemos sim estar nos relacionando uns com os outros, ajudando uns com os outros, cada um com o dom que Deus nos deu. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido os dois principais assuntos da aula de hoje. Nós falamos sobre os dons do Espírito em nossas vidas, né? Que nós devemos reconhecê-lo. E todos cristãos têm pelo menos um dom, devemos reconhecer esse dom e devemos usá-lo para o crescimento espiritual, para a maturidade cristã, ok? Pessoal, não esqueça de deixar o seu joinha aí no vídeo, né? Se inscrever, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aciona aí o sininho de notificações, porque todos os vídeos que eu lançar aqui você vai ser avisado. E o principal objetivo do canal Gospel Tech 316 é propagar a palavra de Deus e eu preciso da sua ajuda. Que você possa enviar, né, essas lições, esses vídeos para outras pessoas também poderem ouvir e conhecer a palavra de Deus. Vamos estar orando para finalizar? Senhor, muito obrigado por mais essa aula. Muito obrigado, Senhor, por ter ficado conosco aqui, por ter nos ensinado. Que o Senhor possa estar durante essa semana ministrando em nossos corações, Senhor, que nós possamos estar a cada dia mais aprendendo e obedecendo a Tua palavra. E podendo ser, ó Pai, rios de águas vivas, Senhor, que possam jorrar a Tua palavra para outras pessoas, ó Pai. Continua nos protegendo, nos abençoando, nos guardando, nos sustentando e nos livrando de todo mal, Senhor. Ser conosco, ser com a nossa família, nossa casa, nosso serviço, nosso emprego, aqueles que estão ao nosso redor, ó Senhor. Que o Senhor possa nos usar sempre como instrumentos preciosos em Tuas mãos, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço e um grande beijo a todos.